Ich sage, dass die Gruft, die sich über den Toten schließt, öffnet das Firmament und dass das, was wir hier unten für das Ende halten, der Anfang ist. Hippolyte Léon Denisard Rivaio nascia em Lyon em 3 de outubro de 1804. A biografia de Kardec apresenta 3 fases de uma trajetória. Kardec, o pedagogo. Educado no internato de Verdun, Suíça, a partir de 1815, tornou-se um dos mais eminentes discípulos de Pestalozzi. Dotado de notável inteligência e sensibilidade, e atraído para o ensino pelo seu caráter e pelas suas aptidões especiais, foi nessa escola que desabrocharam as ideias que mais tarde o colocariam na classe dos homens progressistas e dos livres pensadores. Como legítimo discípulo de Pestalozzi, perpetuava o seu pensamento: observar, comparar e julgar. Essa a regra que constantemente segui, atesta Kardec. Nesse celeiro do saber, Kardec recebe influência do pensamento religioso do mestre Pestalozzi. A verdadeira religião não é outra coisa senão a moralidade. A vivência dos princípios cristãos é que teriam a força de conduzir de modo frutificativo a infância e a juventude ao fiel cumprimento de seus deveres individuais e coletivos. Ao retornar a Paris, em 1823, com 19 anos, tornou-se instrutor e iniciou o trabalho de construção de sua obra pedagógica através da publicação de manuais para aplicação do método de Pestalozzi na França. Aos 24 anos, escreveu um plano de melhoria do ensino público e, no decorrer de 30 anos de carreira dedicada à educação, tornou-se um intelectual respeitado, membro de 9 sociedades científicas e autor de livros didáticos, projetos, cadernos de exercícios, compilações manuais de métodos para professores e pais e projetos de reformas educacionais. Na segunda metade do século XIX, as mesas giraram na França. Kardec contemplou o invisível. Em 18 de maio de 1855, na casa da senhora Pleine-Maison, o professor Rivaio tomava contato com a realidade espiritual a convite do senhor Paty. Na casa das irmãs médiuns Baudin, as investigações continuariam, não mais com a curiosidade para a diversão da assistência. O mestre lionês fazia suas primeiras anotações para dar cunho sério e investigativo às reuniões. Ele comparecia a cada sessão com uma série de questões preparadas e metodicamente dispostas, que eram respondidas com precisão, profundeza e de modo lógico. A forma de estruturar a codificação, com o processo de perguntas e indagações aos espíritos, não podia transcender o seu tempo. Kardec se serve dos saberes filosóficos e científicos da sua época para nortear o trabalho. Assim, como a ciência propriamente dita tem por objeto o estudo das leis do princípio material, o objeto especial do espiritismo é o conhecimento das leis do princípio espiritual. Ora, como este último princípio é uma das forças da natureza a reagir incessantemente sobre o princípio material e reciprocamente, segue-se que o conhecimento de um não pode estar completo sem o outro. A Gênese. Para o lançamento em 1857 do Livro dos Espíritos, uma logomarca espiritual, símbolo da nova doutrina. Vemos em Prolegômenos uma cepa divina, o corpo
é a cepa, a alma o bago, o espírito, enfim, é o vinho. Do plano espiritual, recomendações para o sucesso da missão: humildade, modéstia, desinteresse, coragem, perseverança, devotamento, abnegação, firmeza inabalável, prudência e tato, para não comprometer a tarefa com atos ou palavras intempestivas. Kardec nos legou como exercitar o bom senso e a fé raciocinada. Uma mensagem enigmática, clara e transparente para aqueles que têm olhos de ver e ouvidos de ouvir. Em 30 de abril de 1856, durante uma das reuniões mediúnicas do amigo Sr. Roustan, na rua Tiquetin, estava revelada a missão de Kardec pelo Espírito Verdade. Quanto a ti, Rivaio, a tua missão aí está. És obreiro que reconstrói o que foi demolido. A restauração da Boa Nova, a sequência das revelações, consolidando ao mundo material a dinâmica da vida espiritual. Kardec foi um revelador, a ponte entre a religião e a ciência. Pela mediunidade, um diálogo que marcaria o início de uma jornada sem fim para ele e depois para todos nós. Terminava dessa maneira: para ti, chamar-me-ei a verdade, e todos os meses, por 1/4 de hora, estarei à tua disposição. Kardec soube muito bem aproveitar esses 15 minutos. E nós, para quem ele também se colocou à disposição, a espera já se estende por mais de 2000 anos. Na Europa do século XIX, o espírito humano encontrava-se numa briga de colossos. Kardec, arauto da verdade, é convidado a atuar. O professor Rivaio foi ponte. Unia a revelação religiosa, até então convertida em algema pelos desmandos da fé, à ciência, que respondia às perguntas que a fé dogmática não respondia. Porém, de um lado, a ciência sem ideal, do outro, a religião sem provas. Allan Kardec, codinome que adotou a partir de informações recebidas em reunião mediúnica pelo espírito familiar de Zéfiro, que teria sido um druida em experiência reencarnatória em tribo celta, é chamado a pacificar, a unificar, a harmonizar. Entregaria à humanidade que essas duas forças, ciência e religião, tendem a uma finalidade única, como rios de conhecimento que convergem para o mesmo mar, cada uma atuando num setor de domínio, mas ambas com o mesmo objetivo: a ciência com o método, com a sistematização, e a religião agora, sob os auspícios da espiritualidade maior. Estabelecia, por Kardec, uma forma para lidar com a revelação, a terceira, legada à humanidade pelo amor do Criador. Para a ciência, o telescópio alargava a visão. Para o espiritismo, a mediunidade era a janela que vinha abrir e alargar os horizontes. Estabelece-se a ciência do espírito. A doutrina espírita passa a ser, não a religião do futuro, mas o futuro das religiões. Um convite à convergência para a verdade maior, pura, cristalina. O espiritismo como uma força de saber, coletivo. Kardec, um pioneiro, inaugurando uma nova era do pensamento religioso. Pela primeira vez na história da humanidade, era usada uma comunidade interexistencial para a produção de conhecimento. Doutrina dos espíritos, plural,
em ação coletiva, não um produto isolado, algo que não passaria de uma opinião pessoal. Na culminância da sabedoria da codificação, o Evangelho segundo o Espiritismo, que é um tratado moral sem dogmas da fé. O Espiritismo e o Espírito da Verdade, volvendo em espírito, reafirma os valores morais da segunda revelação. Jesus, com uma pleiade de espíritos que trabalharam em ação conjunta para a oferta e codificação da doutrina dos espíritos, através de vários médiuns que serviam como canais midiáticos, atuavam amorosamente, com bom senso e consenso, unidade em favor da vida. Estava consagrada a aliança da ciência com a religião, a religiosidade no âmbito da filosofia, 3 esferas culturais, promovendo a religação dos saberes. Com a doutrina espírita, instituiu-se a revivescência do ideal cristão, a superação do materialismo. Kardec apresentava, após o século das luzes, no século XVIII, ainda no século XIX, um cosmos muito mais vasto do que a física conseguia apontar. Inverte paradigmas. O mundo dos espíritos, ele é primacial, é matriz, nos dá noção da tríade essencial Deus, Espírito e Matéria. Nos apresenta um outro céu e inferno, muito além das visões engessadas. O hipotético fim do mundo físico não impactaria em grande relevância ao plano espiritual. Há muitas moradas na casa de meu pai. Kardec foi um revelador e um garimpeiro das verdades. Em 14 anos dedicados à codificação, ele apresentou uma admirável força de trabalho e bom senso para otimizar estas produções, que consumiriam qualquer pessoa ordinária. Kardec foi extraordinário, avassalador em produção cultural. Da Gênesis à Gênese, o Alfa e o Ômega. O véu se rompe. Esse, o nosso pano de fundo, é a nova perspectiva e visão de mundo que o Espiritismo nos oferta. O que são as nossas preocupações diante desse infinito? Somos filhos de Deus, dentro desse mesmo contexto infinito. Espíritos imortais, plenos de potencialidades. Vivemos no materialismo, porém o convite está posto para mudar esta realidade. No século XIX, uma invasão organizada de espíritos pelas mesas girantes mostravam ao mundo a realidade espiritual. As materializações causavam espanto. Hoje, um novo momento nos convida à desmaterialização, o afastamento dos desejos do imediatismo para focarmos na vida futura, pensarmos na grandiosidade do universo e do papel que nos está reservado a desempenhar nele. Nossa destinação não repousa no túmulo. Somos viajores do tempo, aquinhoando experiências. Nosso destino são as estrelas e, para além delas, a imortalidade. Kardec nos entrega a doutrina consoladora e libertadora. Nos elucida a dúvida que dissipa angústias. Quem somos? De onde viemos? E para onde vamos? Obrigada, codificador. Wir ermahnen die Spiritisten,
und Arbeiter Christi, sich für das Gute einzusetzen, für das Verständnis des göttlichen Gesetzes unter den Menschen und für die Gültigkeit der Weisheit und des Friedens des Schöpfers auf der Erde.